Vereadora Capitão Cláudia, peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Capitão Cláudia. Boa tarde a todos. Queria também dar as boas-vindas ao nosso colega vereador que assume hoje, vereador Sérgio Amaro. Seja bem-vindo, que Deus abençoe esse mês que o senhor estará conosco. Bom, quero começar falando sobre os dois requerimentos que eu protocolei para essa sessão, que trata a respeito do tradutor de Libras, né? E antes de falar desses requerimentos, eu queria parabenizar, começar falando sobre o primeiro Fórum de Cultura Inclusiva e Empresarial que nós tivemos aqui nessa Câmara, no dia 24 de agosto. Parabenizar o vereador Gustavo Rastelli pela iniciativa e pela propositura. Realmente, quem esteve presente participou de uma tarde muito prazerosa em termos de conhecimento que nos foi agregado. Por mais que a gente pesquise sobre o assunto, nós aprendemos muito nesse fórum. Realmente, as palestrantes que vieram estavam num nível assim, excelente em termos de realmente demonstrando conhecimento sobre o assunto e puderam nos transmitir parte desse conhecimento. E nesse fórum, além de ser uma tarde que nós agregamos conhecimento, foi uma tarde de bastante reflexão, porque nós conseguimos entender que nós, como município, como agentes públicos, políticos, nós estamos ainda muito aquém de promover a verdadeira inclusão, que foi tanto discutida nesse Fórum de Cultura Inclusiva. Né? Então, ainda precisamos melhorar muito essa questão da inclusão. E quando a gente fala em inclusão, a gente está falando de liberdade, né? Porque esse deficiente, quando ele não tem aquela lei respeitada, e aí eu me lembro bem que a Renata Fantassini comentou sobre a falta de necessidade de criarmos novas leis, né? Que o que nós já temos de legislação, se ela fosse efetivamente cumprida, nós já teríamos parte dessa inclusão. Mas, infelizmente, nós não temos essas leis cumpridas, não é só no nosso município, não, na verdade, em todo o Brasil. E aí, quando a gente fala de inclusão, que eu comentei sobre a questão da liberdade, a gente percebe que a falta dessa efetiva ação na prática dessa legislação que fala sobre o deficiente, nós vemos como essa falta dessa lei sendo cumprida, ela priva a liberdade desse deficiente, né? No dia do fórum, eu cheguei a citar a experiência que nós tivemos com a comunidade surda. Na época, eu estava na Polícia Militar, nós fomos uma das que incentivou o aprendizado de Libras pelos policiais militares, justamente pensando na melhoria da qualidade do serviço prestado a essa comunidade. E aí a gente trouxe novamente o requerimento, eu já até conversei com o presidente, Júlio, falando sobre a importância de termos tradutores de Libras, né? O município precisa incentivar cada vez mais a presença desses tradutores, né? Já existe uma lei que fala dos órgãos públicos, dos órgãos privados, que, infelizmente, a gente vê que não é colocado em prática. E aí nós encaminhamos, eu me lembro que foi a primeira indicação no ano passado que eu fiz, foi de um tradutor de Libras. Toda vez que a prefeitura, ou o prefeito, ou seus secretários, se dirigisse à população, seja na TV, seja nas redes sociais, para passar alguma informação para a população que tivesse acompanhado de um tradutor de Libras, para que a nossa comunidade surda pudesse ter conhecimento da vida política da nossa cidade, para ter conhecimento dos assuntos importantes inerentes ao nosso município. Realmente, essa população ela fica completamente alheia às informações que são passadas pela administração pública da nossa cidade. Então, reiteramos esse pedido, encaminhamos mais um requerimento pedindo a atenção para essa questão. Fizemos um pedido, e aí, pesquisando as matérias, eu também verifiquei que isso já foi alvo de matérias de outros vereadores. Achei uma matéria do vereador Vladimir pedindo tradutores de Libra na área da saúde, nos órgãos da saúde do nosso município. Verifiquei uma da vereadora Andresa Furini, que em 2018 também fez um pedido para o presidente da Câmara para que tivesse um tradutor de Libras nas sessões. Então, nós ratificamos esse pedido mais uma vez e trouxemos aí o pedido para que a Câmara também, presidente, olhe com um olhar mais humanizado para essa questão e analise, obviamente, dentro da possibilidade, a gente sabe que tudo tem um custo, né, presidente, mas que olhe com carinho para essa questão de um tradutor, para que essa comunidade surda não se sinta tão excluída, né, que ela possa ter acesso
as ações políticas da nossa cidade. Eu não poderia deixar de falar sobre essa última notícia que nós recebemos a respeito da liminar que suspende o piso salarial dos enfermeiros. Não tem como não nos solidarizarmos com essa classe, que tanto sofreu, na verdade, no período da pandemia, entrou em evidência, mas nós sabemos como é a jornada de trabalho desses profissionais. Grande parte é um público feminino, que executa 2, 3, 4 jornadas de trabalho. Então, nós lamentamos profundamente, e aí entram algumas questões que nós costumamos já... estamos vendo, né, que o brasileiro, na verdade, ele está acordando para algumas situações e tem causado uma revolta, né? Quem acompanha aí todas essas manifestações, na verdade, quando a gente comentou no ano passado sobre a manifestação de 7 de setembro, na verdade, uma das pautas dessa manifestação, né, onde milhares de brasileiros foram às ruas, uma dessas pautas era a questão da interferência do STF nas decisões, tanto do Executivo como do Legislativo, né? E essa decisão é mais uma que se junta a tantas outras que nós também presenciamos, né? Então, nós entendemos que essa foi mais uma decisão equivocada. Infelizmente, essa notícia chegou a todos os profissionais da enfermagem um dia antes da data do pagamento, onde seria realizado esse aumento salarial, infelizmente, no domingo. E segue aqui a nossa solidariedade a esses enfermeiros. Esperamos que esse equívoco seja, em breve, saneado, né, sanado, na verdade, e fica aqui a nossa indignação, né? Não adianta a gente fazer, né, nós verificamos na época da pandemia tantas homenagens, né, que nós vimos aí à classe da saúde, aos enfermeiros, aos médicos, mas palavras são em vãos se no momento mais crucial, que é o da efetiva valorização desses profissionais, que é essa questão salarial, isso vai por terra. Então, de nada adianta nós exaltarmos essa classe de enfermeiros, se na hora do real reconhecimento, que seria a valorização do salário, que há anos está congelado, infelizmente, nesse momento, a gente vê a interferência, mais uma vez, do STF, né? E aí a gente vê, mais uma vez, a interferência no Executivo, no Legislativo, num assunto que, se ele já passou pelo Congresso Nacional, se ele já passou pela Câmara dos Deputados, já passou pelo Senado, fica muito claro que ele já foi, que é um assunto que já foi amplamente discutido, né, e que não seria realmente o momento para que se houvesse a suspensão da aplicação dessa lei. Muito obrigada, senhor presidente.